Como mensurar a comunicação interna? O podcast Endomarketing Brasil está de volta para sua segunda temporada. O podcast Endomarketing Brasil é uma produção da Pix Media, a startup com foco em comunicação interna e endomarketing. Hoje, eu gostaria de pedir que todos se inscrevam no canal Endomarketing Brasil e também nas redes sociais da Pix Media, @pix.media no Instagram, e Pix Media você encontra aí nas outras redes também. Hoje eu tô com uma convidada muito especial e estreando também um formato diferente. A gente falou que essa temporada ia estar cheia de surpresas, cheia de melhorias, e que a gente queria trazer as pessoas mais relevantes aí do mercado para conversar com a gente, né? E para esse tema que é tão pedido, tão desafiador para os profissionais de comunicação interna e endomarketing, que é a mensuração, que é os indicadores de comunicação interna e endomarketing, a gente está aqui hoje com a Suzel Figueiredo. Seja bem-vinda, Suzel. Obrigada, Cris. Prazer falar com você. Prazer é todo meu, tava com muita saudade de falar contigo. A gente teve a oportunidade aí de trabalhar num projeto um tempo atrás, né, Suzel? E a Suzel é fundadora e presidente da IndicaFix, que é uma empresa voltada para indicadores de comunicação interna, é isso? Fala um pouquinho para nós. É exatamente isso. A IndicaFix é uma spin-off da nossa empresa mãe, né, que é a IdeaFix Pesquisas e Inteligência Corporativa. E durante a pandemia, a gente começou a desenvolver uma plataforma de pesquisa, e essa plataforma chama IndicaFix, que é uma plataforma de métricas em comunicação interna. Que legal. Mas e a pergunta que não quer calar, né? Por que a mensuração é uma das principais dores relatadas aí pelos profissionais da comunicação interna? Bom, profissionais de comunicação interna e endomarketing normalmente são profissionais formados ali na área de humanas, que se conectam muito com conteúdos e com pessoas. E é muito sim, a gente sempre ouve dizer que essas pessoas odeiam matemática, odeiam estatística. Quando a gente começa a trabalhar e precisa de indicadores, a gente vai esbarrar nesses conceitos, né, de matemática e de estatística. E mesmo que muitas pessoas não gostem, hoje, um profissional de comunicação interna que não sabe minimamente transitar pelo lugar dos dados e dos indicadores, provavelmente vai ter problemas de carreira. É aquela velha história, né? O pânico do Excel. O pessoal gosta mesmo de um bloco de notas, de um Word, não quer saber de número, nem mesmo de calculadora, né? Isso é verdade, mas a gente tem percebido a quantidade de pessoas que têm se desenvolvido nesse lugar, desde que as redes sociais chegaram, né, que todo mundo começou a trabalhar com redes sociais, os indicadores vieram para o nosso mundo com muita mais rapidez. E daí o problema agora é saber que indicadores para fazer o quê, se são indicadores de processo, de resultado, para a gente poder avaliar realmente o que interessa. Sim, com certeza é bastante desafiador, assim, né? E tem que desejar ser um profissional mais estratégico e ir atrás, porque é muito fácil a gente se acomodar ali no básico, né? Na entrega pela entrega. Qual que é a importância dessa mensuração para que a comunicação realmente se torne mais estratégica? Bom, primeiro que não há estratégia se você não mede, né? Como você pode dizer que você é uma área estratégica se você não tem a medição de que seu trabalho foi efetivamente concretizado? E o que significa concretizado? O mercado, ele trata bastante de indicadores de processo, mas os indicadores do processo tratam da metade do caminho, né? O que é necessário medir são os objetivos que a área de comunicação deseja alcançar. Então, não é possível ser estratégico sem ter algum indicador de resultado, né? A gente está falando aí, tem um discurso falando de comunicação estratégica, mas na prática você nunca será estratégico se você não conseguir medir seus resultados. Pois é. Fala para nós um pouquinho dessa questão dos indicadores de processo aí. A gente
avalia o número de cliques que uma matéria da intranet tem e acha que está sendo uau, estou entregando resultados, né? Mas que ótimo você fazer essa pergunta, Cris, porque essas são chamadas as métricas de vaidade, as Vanity Metrics. Por que elas são métricas de vaidade? Porque elas sinalizam para um lugar, muita gente viu a matéria, muita gente curtiu, muita gente apareceu no evento que eu organizei, mas o quanto isso é relevante para o alcance da estratégia ou para o alcance do resultado? Vamos propor aqui um exemplo. Imagine que uma empresa tem um problema relacionado à questão de segurança de trabalho, né? Então, ela faz uma campanha grande para melhorar a conscientização sobre o uso de equipamentos de proteção, por exemplo. Daí, muitas pessoas participam do evento, muitas pessoas se conectam, mas os indicadores efetivos que melhoram a segurança do trabalho não mudam. Isso significa que, embora o processo de comunicação tenha sido bem feito, necessariamente ele não alcançou o resultado desejado, que era melhorar os indicadores de segurança do trabalho. Dá para perceber a diferença? Uma coisa é o que a área de comunicação de uma empresa faz, por exemplo, o processo. E o resultado que eu alcanço com esse processo é que torna a comunicação mais estratégica. Como que a gente diferencia, Suzé? Agora eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente, quando trabalha na área de comunicação de uma empresa, por exemplo, e vai atender a área de segurança do trabalho, o limite, né? O que é responsabilidade do nosso trabalho e o que é efetivamente responsabilidade daquela área mexer nos indicadores de negócio. Então, voltando aí para esse exemplo de segurança, né? Então, a empresa, vamos supor que ela tem um valor que segurança do trabalho é muito importante. Logo, esse tema de segurança do trabalho é extremamente relevante para a organização. A comunicação interna tem o papel de informar e fazer a conscientização das pessoas sobre essas questões relacionadas ao uso de equipamentos de segurança, comportamentos que garantem a proteção do colaborador. Mas se ele nem sabe como ele deve usar e quais comportamentos ele tem, ele não muda e, portanto, esses indicadores de acidentes, por exemplo, não melhoram. Os indicadores de acidentes são da área de segurança, mas os indicadores de conhecimento sobre os equipamentos, sobre os comportamentos desejados, sobre a importância da segurança para as pessoas, isso é papel da comunicação interna. Entendi. E ainda nesse mesmo exemplo, quais seriam indicadores que nos mostrariam a retenção dessa informação, uma mudança de cultura? A mudança de cultura ela é percebida, né? Mas um indicador, por exemplo, principal, primeiro nível, seria o nível de informação, né? A pessoa ter a consciência de que ela precisa usar esses equipamentos. O segundo nível seria o entendimento sobre os riscos que essa pessoa corre quando ela não usa os equipamentos. O terceiro seria a conexão com essa questão de que a vida das pessoas é importante. E aí a gente vai seguindo nível a nível. O primeiro, informação. O segundo, compreensão. O terceiro, conexão. O quarto, motivação. E o quinto, engajamento. A mudança de comportamento, ela se dá quando as pessoas realmente se conscientizaram, estão engajadas naquela comunicação e mudam o comportamento. Do contrário, é só informação. E não é a matéria na intranet que vai fazer isso, né? Quer dizer... Nem um pouco. Nem um pouco. E daí você toca numa questão importante, é que os profissionais de comunicação interna acham, muitos que eu encontro pelo caminho, eu sou professora na USP, eu sou professora no MBA da ABERJ junto com a Fundação Getúlio Vargas, também sou professora na Universidade Federal da Bahia, sempre na área de métricas e de comunicação. E o que eu percebo é que os profissionais de comunicação estão muito ansiosos por produzir conteúdo e canais, né? Só que esses canais e conteúdos, eles servem para coisas diferentes, né? Uma pessoa pode se informar por uma newsletter, mas ela não vai ficar super mobilizada, conectada, engajada com uma newsletter. Então, para cada tipo de canal, existe um conteúdo e um objetivo associado. Então, se eu quero engajar pessoas, provavelmente eu preciso de um mix de canais,
um mix de soluções, preciso da participação da liderança, porque eu não consigo engajar pessoas mandando e-mails e fazendo só processos por intermédio de canais de comunicação interna. E dói, às vezes, ouvir isso, né? Porque, geralmente, os profissionais de comunicação interna, justamente nessa angústia, têm rotinas muito atribuladas e entregam muitas coisas. E, muitas vezes, não estão conseguindo enxergar o valor ou entregar o valor, né? Que poderiam. Então, muitas vezes, essa produção de conteúdo, ela é feita com baixíssimo conhecimento de quem são as pessoas para as quais a gente se comunica. E eu, pela minha experiência e até interação com esses alunos, eu percebo que a comunicação interna, ela produz conteúdos para si mesma, né? Assim, como se a pessoa que vai ler fosse parecida comigo que estou produzindo a comunicação. Não é possível que a gente tenha uma mesma informação transmitida de uma única maneira para pessoas tão diferentes. Imaginamos, por exemplo, uma rede de varejo. Você tem pessoal que está lá no escritório, você tem pessoal que está no depósito, você tem pessoal que está nas lojas. Uns são super escolarizados, outros não, outros são menos escolarizados. Um tem tempo na frente do computador, o outro não tem. Então, assim, se eu não escuto e não conheço o perfil das pessoas para quem eu tenho que comunicar, provavelmente eu estou comunicando demais com efetividade de menos. Isso é uma coisa que a gente encontra todo dia no mercado. Diante de tudo isso, qual tu diria que é o principal, ou não principal, mas o erro mais comum ao mensurar a comunicação interna? É medir só o processo. É você, por exemplo, imagina que uma empresa pode ter um objetivo de transformar as pessoas em embaixadores da marca, né? Que isso é bem comum em comunicação interna, ou embaixadores, ou influenciadores, e daí a gente mede a quantidade de pessoas que estão falando da marca. Isso não transforma as pessoas em embaixadores da marca, né? Então, tem outras coisas que a gente deveria analisar aí. O que essas pessoas estão falando, se elas efetivamente conseguem manter um grau de conversação com seus públicos, se elas são efetivamente influenciadoras de alguém, né? Se alguém se liga no que elas falam, se elas são pessoas confiáveis. Então, assim, a gente precisa ter um planejamento da comunicação interna com muita seriedade, porque é um processo de gestão como qualquer outra área de uma organização. Você tem a parte de diagnóstico, né, em que momento a gente está. A partir desse diagnóstico é feito um planejamento. Esse planejamento, daí sim vem a implantação dos canais, das soluções de comunicação, e eu preciso medir, né? Então, o fim desse ciclo, ele começa no diagnóstico, eu implanto, depois eu acompanho ou monitoro, e o final desse ciclo é mensuração de resultados. Não é possível medir resultado se eu não tenho planejamento. Então, não adianta, se eu queria medir qual é o resultado do meu trabalho. Qual era o planejamento original? Você alcançou as suas metas? Você superou as suas metas? E daí sim a gente está falando de gestão da comunicação interna e não indicadores soltos de várias coisas que não fazem muito sentido. E tem essa questão dos objetivos, né? Que existem 2 tipos, tu costumas trazer nas tuas falas, nos teus materiais, que são os táticos e os estratégicos. Fala um pouco sobre a diferença entre eles. Por exemplo, vamos supor que eu queira alinhar a liderança sobre o planejamento estratégico da empresa. Alinhar a liderança é um objetivo estratégico. O objetivo tático é como eu vou fazer isso. Eu vou implantar um novo canal, eu vou organizar uma série de encontros, eu vou criar vídeos explicativos sobre o planejamento estratégico. Então, o processo é criar o vídeo, fazer o canal para a liderança, organizar os eventos. Isso é processo. O resultado é o alinhamento. Se eu fizer tantas coisas e esses líderes não ficarem alinhados, meu trabalho foi em vão. Né? Então, não adianta só fazer. A gente faz coisas para solucionar problemas e dar resultados. A gente não mede se deu o resultado, a gente parou no meio do caminho. É uma mudança mesmo de modo de enxergar a atuação da área como um todo, né?
Quer dizer, não da área, da comunicação na empresa, né? Então, e curiosamente, Cris, acontece uma coisa que é muito surpreendente. Pelo tipo de atividade que eu tenho, né, de pesquisadora, tanto na Ideia Fix quanto na Indica Fix, a gente tem o privilégio de falar com muitas empresas e muitos níveis. A gente fala com presidentes, vice-presidentes, diretores, gerentes, e eles esperam muito da comunicação. A maioria das organizações acredita na comunicação. A comunicação interna poderia fazer muito mais do que está fazendo. E a pandemia trouxe uma prova de fogo para os profissionais de comunicação interna, porque as empresas não teriam conseguido continuar trabalhando se não fossem bons processos de comunicação. Na semana passada, nós lançamos a IndicaFix e a P3K, na Bolsa de Valores, na B3, aqui em São Paulo, um manifesto, que é o Impact Comms, que é a comunicação que dá resultado efetivo. E nós levamos pessoas, desde presidente, vice-presidente, grandes empresas, e essas pessoas discutiram que não é possível que a reputação de uma empresa se fortaleça sem que a comunicação interna seja forte também. Então, olha o tamanho do nosso desafio e também o tamanho da oportunidade. Então, quem está na área de comunicação interna hoje tem a possibilidade de ter uma carreira linda, não só como comunicação interna, mas para a área de cultura, na área de reputação, na área de engajamento. Então, ampliaram as possibilidades dos profissionais de comunicação interna. Isso é um sinalizador de mercado, de que a gente faz coisa muito importante. Que legal. E eu ia mencionar também a questão da gestão da mudança, que é uma outra área que vem sendo fortalecida e muitos profissionais originários da comunicação interna acabam migrando suas carreiras. Não é bem migrar, né? É acrescentar olhares, na verdade. Como que a gente, assim, na tua visão, pode medir os impactos do uso de tecnologias na comunicação interna? Bom, no mundo que a gente vive, não é possível você ter uma comunicação interna sem o uso de tecnologia, né? Então, assim, a digitalização das empresas é um fato, e também na pandemia a gente descobriu que muitas pessoas que a gente imaginava que não eram digitalizadas estão digitalizadas, ou seja, existia aquela ideia, eu vou fazer um mural porque o operário não tem acesso digital. Então eu vou fazer alguma coisa em papel porque é melhor para as pessoas portarem. Só que até os programas de governo com as pessoas mais simples e menos alfabetizadas do país foram feitos de forma digital, né? Então, assim, não um caminho sem volta. As empresas que demorarem para digitalizar os seus processos e investir nisso vão ficar para trás. E daí, quando a gente fala digitalização, precisa pensar o que é isso para cada público, né? Porque, por exemplo, existem vários processos de digitalização e o excesso também é um problema, porque a oferta é muito grande, hoje tem muitos canais, né, para cada... Tem empresas que chegam a ter 12, 13 canais, isso é absolutamente impossível, porque cada canal tem um papel, né? Então, não dá para você querer fazer todo o processo de comunicação, e isso é outro problema, que é a segmentação de canais e conteúdos, né? Então, não dá para falar tudo para todo mundo. Eu tenho canais que sempre vão ser mais próximos do meu público e também não vou conseguir solucionar tudo de forma digital. A gente vai precisar da liderança, a gente vai precisar de interação entre as pessoas, porque os canais são apoio, mas as relações se dão entre pessoas. E os canais, eles são de via única também, né? Quer dizer... Alguns não, né? A gente hoje já tem... A gente já tem alguns canais que são colaborativos, né? As redes sociais, principalmente as redes sociais das organizações internas. A gente tem alguns aplicativos também que são colaborativos. Então, assim, essa coisa de canal de mão única é fadado ao fracasso, né? Mesmo uma newsletter, quando ela tem um call to action, é uma possibilidade de você se manifestar. Eu acho que a gente vai chegar nesse lugar de a comunicação ser cada vez mais descentralizada e a área de comunicação interna vai fazer curadoria.
fazer realmente essa gestão. Ele não dá conta de organizar tudo o tempo todo da vida de todo mundo. Acho que já é realidade, inclusive, em algumas empresas, né, Suzel? Que os... Bem poucas. Pelo que tu tens visto. Porque, assim, essa coisa de descentralização, por exemplo, no Itaú, eles têm uma área de comunicação interna dentro da estrutura de tecnologia, mas é uma área de comunicação interna lá dentro. Então, assim, várias empresas que são muito grandes, elas se desplugam da área de comunicação corporativa e vão criando núcleos, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que está todo mundo produzindo informação. Para todo mundo. Para todo mundo, não. Isso ainda vamos demorar um pouquinho para chegar lá. Sim. Que interessante. Uma dúvida que os clientes que utilizam as soluções da Pix Media frequentemente têm, assim, é como medir o impacto, né, de um aplicativo de comunicação interna e da própria TV corporativa, assim. Existe algum processo que tu recomendas? Seria iniciar lá naquele diagnóstico que tu tinhas falado? Então, existe um processo, e uma das falhas que as empresas fazem é analisar unicamente a própria solução, ou a TV ou o aplicativo. Mas as pessoas, elas não pensam assim, né? A gente precisa analisar dentro de um mix, qual é o papel que aquele aplicativo, que aquela TV tem no mix de comunicação. A gente teve uma experiência de avaliar uma TV e as pessoas avaliaram super bem a TV. Só que a TV representava muito pouco para determinados públicos e muito para outros públicos, né? Então, assim, os públicos que estavam ali conectados no computador, ela representava pouco, mas eram hospitais. Mas para os públicos que estavam nos espaços de interação, a TV significava muito. Então, assim, se eu avalio só a TV, eu fico sem entender esse mapeamento completo de o que funciona onde e para quem. Né? Por isso que é importante eu ter um diagnóstico de todos os canais, para eu poder dirigir meus canais e conteúdos para públicos específicos. E daí é bem possível que eu vá ter uma comunicação mais efetiva, sabendo onde esses perfis de público preferem buscar informação. Claro, e até porque se vai ter clareza de onde quer chegar com cada um dos canais e vai se poder medir, né? Exatamente. Daí, por exemplo, existe uma coisa engraçada que algumas empresas fazem, que é medir o canal no próprio canal. Daí só quem usa o canal consegue falar sobre o canal. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, por exemplo, você tem uma newsletter que é digital e vai por e-mail. Daí você manda uma pesquisa sobre a newsletter por e-mail. Quem não gosta de abrir e-mail não vai falar sobre a newsletter. Então, assim, tem processos de pesquisa que são, diria até que de alguma forma inocentes, porque para você saber qual é a importância de determinado canal, você precisa chegar nas pessoas. Se você não consegue nem chegar, você não consegue avaliar o canal. Porque daí você acaba falando com o público que gosta. Sim. Te ouvindo falar parece uma obviedade, assim, mas daí depois eu fiquei pensando, mas será que eu já considerei isso na minha vida em outras oportunidades? Né? Então, por exemplo, a gente vê isso com alguma frequência, né? E há muitos anos, né? Pessoas que, por exemplo, encartavam pesquisas dentro de revistas. Daí as pessoas que não gostam de revistas não abriam a revista, não viam a pesquisa e, portanto, não opinavam. Então, a pesquisa vinha sempre positiva, porque só as pessoas que gostavam da revista falavam da revista. E uma outra coisa que me ocorreu agora, tem muitas empresas que têm iniciativas de fazer pesquisas internamente, né? Ali, de uma maneira mais empírica, talvez sem uma metodologia. Como que tu que és dessa área, né, especializada em pesquisa, olha para isso e sabendo que nem sempre vai dar para fazer com um instituto, com uma metodologia, e ao mesmo tempo qual é a dica que tu dás para essas necessidades? Então, na realidade, foi por esse motivo que nós fundamos a nossa startup. A IndicaFix, ela nasceu
para descomplicar essa questão das métricas da comunicação interna. Que legal. Porque é importante que a pesquisa seja feita com metodologia e com escalas e perguntas adequadas. Se você faz uma pesquisa enviesada, a probabilidade de você tomar atitudes a partir da pesquisa de uma forma equivocada é muito grande. Eu já comentei sobre as fases dessa comunicação e a nossa metodologia embarcada nessa plataforma chamada IndicaFix, ela é chamada IC2Me. O IC2Me são 5 pilares, né? De informação, de compreensão, de conexão, de motivação e de engajamento, cruzada por todos os perfis de públicos. Com isso, a própria empresa ela faz uma assinatura, ela pode fazer uma assinatura pela quantidade de funcionários que ela tem, e a partir dessa assinatura ela tem um treinamento e a própria empresa começa a monitorar esses resultados, sem problemas de vazamento de dados por conta da LGPD, e é uma possibilidade de, com o passar do tempo, a gente trocar informações, né? A gente vai ter, por exemplo, benchmarks. Qual é, por exemplo, o nível de informação mais alto que se tem? Em relação a públicos operacionais, como que está a compreensão de temas como sustentabilidade? Como que é a questão de conexão com a diversidade de temas afins? Então, assim, na área de comunicação interna não existe, ou melhor, não existia até o momento, nenhuma plataforma que pudesse comparar esses dados e facilitar a vida dos profissionais de comunicação. Tanto é que algumas empresas utilizam o NPS, que é o Net Promote Score, para avaliar a comunicação interna, mas não é um bom indicador, porque na realidade a comunicação interna ela não existe para ser recomendada. A comunicação interna existe para solucionar problemas e dar resultados para a organização, conectando cultura e estratégia e mobilizando as pessoas por intermédio desse engajamento. É o ENPS que tu estás falando? Então, o ENPS ele tem um conceito baseado em recomendação, né? Sim. E ele, na realidade, ele é um puxadinho, digamos assim. Ele não nasceu com esse conceito, porque nem satisfação é indicador bom de comunicação, e nem só o ENPS. Por quê? Porque o Net Promote Score é um índice de recomendação. Como é que você pode recomendar a comunicação interna para alguém? A outra empresa vai ter outra comunicação interna. O que você pode recomendar é a empresa, não a comunicação interna da empresa. O que eu mais gosto de conversar com a Suzé é que ela fala umas coisas assim que tu fica pensando como que eu nunca pensei nisso antes, né? É como se fosse uma obviedade, assim. Claro, e são temas que são mais complexos pra gente. Na verdade, eu tava até pensando, mas aonde que eu poderia ter aprendido isso, por exemplo, se não fosse ter tido contato com profissionais como a Suzé, ou daqui a pouco um curso específico, né? Porque na faculdade não ia ser, de humanas. Se é algo que é raro nas empresas, talvez também não fosse nas próprias empresas, né? Mas sabe que hoje em dia tem vários conceitos ali que chegam por intermédio de outras informações, outras fontes, que é, por exemplo, o OKR, né? O OKRs. Sim. Que são objetivos e resultados chaves. É muito semelhante com essa questão de indicador, porque não adianta eu fazer um monte de resultados se eu não alcanço o objetivo. E não adianta eu fazer um monte de processo de comunicação se eu não alcanço o meu objetivo. Então, no fundo, essa questão está muito relacionada à gestão. E os profissionais de comunicação precisam aprender a fazer gestão da comunicação, não é fazer. A gente aprende na universidade a ser bons executivos de comunicação. Ou seja, eu vou aprender a escrever bem, eu vou aprender a organizar um evento, eu vou aprender a fazer mídias digitais, eu vou aprender a fazer um planejamento, mas eu não aprendo a fazer gestão. Sim. Então, quando você entra numa empresa, é um analista, você não está muito preocupado com isso. A sua carreira vai melhorando, você vira um analista sênior, daí o teu coordenador te pede alguma coisa, daí você se dá super bem, você vira um coordenador, puxa, daí você vai ter que prestar contas, daí você vai ter que entregar resultados,
E daí para frente a carreira é só resultado, planejamento e impacto, né? Então não tem como fugir dessa. E, aliás, quem começa a trabalhar com indicadores é uma tranquilidade na vida, uma paz de espírito. Você sabe onde você está, o que você tem que fazer e para onde você quer ir. Então, assim, acalma bastante o coração, porque só de saber que você está num determinado lugar, que alguma coisa que você fez deu certo, a outra não deu, então não faça mais. Então, para você saber onde você está, o que falta, quanto falta para você chegar na tua meta e no teu objetivo, é muito confortador, eu diria, né? Porque a gente praticamente, quando não tem indicadores, a gente trabalha no escuro. Faz, enxuga gelo porque não sabe onde está. Faz, enxuga gelo porque não sabe se deu certo ou não. Então, assim, é até uma questão de, digamos, sanidade mental. Sim, vem a paz de espírito mesmo. Eu tenho até uma dica, que é um e-book que tem uma abertura assinada pela Suzel, que foi publicado pela Ideafix, que é sobre... Como é que é o nome, Suzel? São as 5 premissas de mensuração de resultados em comunicação. Acho que é um que diz assim o que são os objetivos de negócio e tudo mais. Eu já compartilhei com tanta gente aquele e-book. E hoje mesmo eu abri ele para fazer um plano. Para pegar ali, sabe? Tá só um pouquinho. Tem que treinar o cérebro, e às vezes ele foge, né? E aí eu abro o e-book, olho lá e me lembro. Né? Tá, então tá, não é isso aqui, é isso aqui. Daí eu fico até orgulhosa, assim, nossa, tô sendo estratégica. Que bom que eu conheci. Mas é verdade. Mas olha, a gente coloca à disposição de vocês aí no canal, no podcast. Eu queria também colocar à disposição de quem for assistir o vídeo que a gente lançou, que é o vídeo de Impact Cons, que é uma comunicação que atinge as pessoas, uma comunicação que se conecta, uma comunicação que é simples, que entende as pessoas e consegue comunicar como precisa ser comunicado, uma comunicação que mede resultados, uma comunicação que impacta na cultura e no negócio, e mais que isso, ela é tão bacana que ela transborda, ela sai de dentro da organização e vai para fora, com o orgulho das pessoas comentando, com a consciência dos colaboradores sabendo que trabalham numa empresa, o que ela faz, para que ela serve, para onde ela quer chegar. Isso tudo para as pessoas. Você não consegue ter engajamento das pessoas se elas não sabem o que elas estão fazendo. Então, assim, o nosso papel de comunicador é sair um pouco do lugar técnico e ir para o lugar do negócio e da cultura. Porque se a gente fizer esse papel de conectar a estratégia com a cultura e dessa forma conectar as pessoas, a probabilidade da gente ter mais efetividade no trabalho e mais impacto no negócio e principalmente na vida das pessoas aumenta demais. Então fica aqui minha dica que eu recomendo. Maravilha. A gente vai colocar junto da descrição do episódio o link, tanto para o vídeo quanto para o e-book, para o pessoal poder baixar. Suzel, e os clientes assim que procuravam tanto a Ideafix quanto a Indicafix, o que eles têm em comum? Qual é a característica em comum, assim, que tu diria? Claro, eu imagino que agora são públicos diferentes, né? Mas das duas empresas, mas o que o público de cada uma tem em comum? Os dois têm em comum esse desejo de querer mostrar resultados, né? Tá. Normalmente, depois que você experimenta uma vez, você quer continuar medindo, porque é muito simbólico como isso melhora a comunicação. A gente tem alguns cases assim, de pessoas que começaram a medir, e à medida que ia ficando mais sofisticado, os clientes iam sendo promovidos, assim, e não é 2 ou 3, não. É porque efetivamente isso melhora a visão que o profissional de comunicação tem sobre as áreas. Então, assim, quem mais nos procura são empresas que têm uma área já de comunicação mais estruturada, né? Que tem ali uma coordenação, uma gerência, daí não importa se é uma gerência ou coordenação dentro de comunicação corporativa ou dentro da área de pessoas, recursos humanos. Mas são essas estruturas que normalmente tem, inclusive, uma visão melhor do que a comunicação interna pode fazer por uma organização. No caso específico da startup,
da IndicaFix, daí já quem já está ligado, já sabe que tem que monitorar e consegue olhar para a plataforma como um mecanismo de prestando contas, dando satisfação e fazendo processos de melhoria. E a cada nível que as empresas vão subindo, por exemplo, uma empresa que está começando agora, ela não vai conseguir subir a escada inteira do ICT-Me. Provavelmente ela vai estar implantando canais, então ela ainda está numa fase de estruturação. Depois ela vai para uma segunda fase, que ela já tem os canais definidos, ela já produz conteúdo, ela às vezes compartilha a equipe, o orçamento é pequeno. Depois ela vai para uma área que é mais estratégica e, por fim, ela chega num momento que a área de comunicação é consultiva, que ela é ouvida para dar opiniões, ela impacta em outras áreas da organização, mas eu diria que é uma escada que os profissionais de comunicação vão seguindo, mas é uma escada que todo mundo pode subir degrau a degrau e chegar num lugar bem interessante. E até aproveitando esse movimento que as empresas vêm fazendo de valorização da própria área de comunicação interna, né, e endomarketing. É porque, às vezes, a gente quer se autovalorizar e isso não funciona, né? Assim, às vezes as empresas... No passado, isso era muito comum. Eu queria fazer uma pesquisa para provar o valor da minha área. Esse é um discurso errado. Né? A gente tem que fazer uma pesquisa para provar o que a área faz para a organização e para as pessoas, não para a gente mesmo. Sim. Então, assim, essa mudança de discurso, e eu queria falar uma coisa que eu ainda não falei. As áreas, eu ouço todo dia isso e todo dia eu falo, que as pessoas não entendem o que a gente fala. Então, coleguinha de comunicação, se as pessoas não estão entendendo o que você está falando ou o que você está escrevendo, o problema não está nas pessoas, o problema está no profissional de comunicação que não consegue chegar nas pessoas de forma adequada, com os canais adequados, com a linguagem adequada, com os meios adequados e fazer com que a pessoa entenda. Porque as pessoas entendem muitas coisas, não é possível que elas só não entendam o que a gente faça. Então, assim, um pouquinho de humildade às vezes também faz bem. É isso, é o nosso trabalho entender cada vez mais a pertinência, né, do que a gente está dizendo conforme os nossos objetivos. Assim, com relação a canais, de que forma que costuma acontecer a questão da estruturação depois, por exemplo, de um diagnóstico e depois de estabelecidas as métricas, talvez? Não. Quando a gente termina de fazer um diagnóstico, daí é o momento que a empresa não vai conseguir fazer todas as mudanças necessárias de uma vez só. Então, é o momento de priorização das ações que vão ser feitas após o diagnóstico. E essa priorização, ela considera onde estão os maiores gaps, né? Então, assim, se eu tenho um problema grave com a operação, eu vou resolver o problema com a operação. Se eu tenho um problema grave de entendimento da minha liderança, é lá que eu vou focar o meu processo. Mas quando a gente faz, às vezes, pesquisa das áreas de comunicação, elas estão muito mais interessadas em ouvir sobre os canais do que ouvir sobre as pessoas. E isso é uma coisa que também não funciona, quer dizer, não adianta querer fazer a avaliação dos canais. Tudo bem, vamos fazer a avaliação dos canais, mas também precisamos saber se os canais levam conteúdo, se as pessoas entendem o conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para as pessoas, porque os canais só existem para levar o conteúdo e as mensagens. Se eu levo o conteúdo e as pessoas não entendem, o canal não serviu para muita coisa. Então, assim, é tudo um pacote embrulhadinho, né? Então, medir canal sem medir conteúdo não faz sentido, né? Porque eles são um combo, canal com conteúdo, né? Então, assim, se eu não estou levando um conteúdo que não faz sentido, ou se o conteúdo faz sentido pra caramba, qualquer canal vai ajudar, entendeu? Então, assim, essa combinação é uma combinação importante. No diagnóstico, a gente também descobre se a gente está jogando dinheiro fora. Muitas empresas têm lá uma série de canais e tem canais que são escolhidos como fonte por 3, 4, 5% das pessoas. É um canal que pode ser descontinuado. Outra coisa que se descobre num diagnóstico: que canais a gente poderia ter que ainda não tem? Que soluções a gente poderia fazer que não faz?
Será que a gente precisa de interações, de eventos, de treinamentos, de encontros? Esse mundo digital deixou as pessoas muito sozinhas, né? Então, assim, tem muitas empresas que trabalham de forma remota, as pessoas sentem falta de interação. Então, a comunicação não é só canal, isso é importante a gente deixar claro, mas os canais podem completar um mix de comunicação que seja muito interessante, que tenha algum, que eu vou ter objetivos de informação, objetivos de colaboração, objetivos de valorização das pessoas, objetivos de alinhamento, vou ter diferentes objetivos para diferentes públicos e vou usar diferentes soluções. Eu ia comentar dos diferentes públicos, assim, né? Como que tu vês, como que se olha para públicos hoje em dia? Se fala, eu já ouvi falar mais de uma vez, assim, que aquela estratificação que se fazia antigamente, né, por idade, cargo, região do país, etc., ela não diz mais muita coisa. Essas características que você está falando são características demográficas, né? Que elas importam muito ainda para vários assuntos. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa sobre diversidade, eu preciso saber raça, eu preciso saber gênero, eu preciso saber se a pessoa é portadora de alguma deficiência, eu preciso saber em que região ela está, porque isso sim vai mudar muito, né? Se você está numa região metropolitana, esse assunto talvez seja um assunto mais divulgado, mas se você está numa região no interior do país, isso pode ser um problema ainda, um assunto que não tenha tanta visibilidade e pode ter alguns riscos, então é importante saber. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa voltando para a segurança e não sei que a pessoa está ali na minha empresa só faz um ano e, portanto, ela não sabe ainda muito bem como é que são as coisas, eu preciso, no onboarding, mudar isso. Eu preciso fortalecer a comunicação da segurança desde que a pessoa chega. Se, por exemplo, eu falo, vou fazer uma pesquisa de avaliação da campanha de diversidade, todo mundo acha lindo, mas tem lá 25% de pessoas que não gostam muito, e eu descubro que aquelas são as pessoas negras, eu preciso de questões demográficas para poder entender. Então, assim, em pesquisa, sim, é necessário a gente ter esses perfis, além desses, os perfis de hierarquia, né? Eu preciso saber se a pessoa que não entende é um supervisor, um operador, um gerente. Eu preciso saber se a pessoa ela está na empresa há pouco tempo, se ela está há muito tempo. Eu preciso saber se ela é da área de marketing ou se ela é da área de finanças. Então, assim, quanto mais informações a gente tiver sobre essa pessoa, melhor. Saber se ela tem acesso digital, saber o comportamento digital dessa pessoa. Eles falam, todo mundo adora redes sociais, não é verdade? Todo mundo está lá, mas um monte de gente não adora. Um monte de gente não posta, um monte de gente não interage. Então, assim, a gente precisa conhecer o público interno da mesma forma que as empresas na área de marketing conhecem seus clientes. Por isso, esse movimento de transformar a comunicação interna em employee centricity, ou seja, a centralidade no colaborador. Não é nos canais, não é em nenhum outro lugar. O centro da comunicação de uma empresa deve ser a pessoa. Se é uma comunicação interna, vai ser o colaborador. Se é uma comunicação de marketing, vai ser com o cliente. Que legal, Suzel. Tem algum ponto sobre esses temas? A gente acabou indo para um lado assim mais do diagnóstico aí, mas acho que tem bastante a ver com essa questão de ser mais estratégico, né, na comunicação interna, no endomarketing. Tem algum ponto que tu gostaria de acrescentar? Olha, eu tenho uma história que é uma história bem interessante, de uma empresa que já tinha indicadores de comunicação interna, de avaliação de canais bem altos, até um dia que eles resolveram perguntar se a liderança, para a liderança, qual era, se eles conseguiam entender e explicar a estratégia da organização. Mais de 37% dos líderes disseram que não conseguiam explicar muito bem. E eles eram os líderes, né? E se a gente não pergunta coisas, a gente não descobre. Então, assim, eu queria acrescentar que é preciso ter coragem de perguntar. É preciso saber que a gente pode ajudar a mudar essa realidade. É preciso ter coragem de falar, a gente sabe bastante coisa, mas o que a gente sabe pode ser aplicado de uma forma melhor.
Então, se eu puder deixar aqui algum tipo de dica, é que não parem de estudar, né? E não é só estudar métricas, não. É estudar sobre o negócio, estudar sobre o mercado, sobre as tendências do mundo, sobre o que acontece no comportamento das pessoas. Porque só assim a gente vai chegar naquele lugar que a gente diz que quer, que é o lugar verdadeiramente estratégico. Que legal, Suzel. Muito obrigada pelo teu tempo. A gente está muito feliz em ter te recebido aqui. A única coisa que faltou mesmo foi um abraço bem apertado. A gente não se conheceu pessoalmente ainda até hoje. Ó, fica aqui, ó, a minha mensagem. A gente chora um pouquinho, mas no fundo a gente quer mesmo é ser feliz, né? Ah, isso aí. Não é? Porque vamos parar de reclamar e bora fazer as coisas acontecer. Bora lá, bora entregar muito resultado estratégico aí agora, depois desse super episódio com a Suzel. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Obrigada por quem aqui nos assistir. E a gente fala que o Impact Cons é para a gente espalhar a palavra, que a gente quer uma comunicação cada vez de mais impacto, de mais resultado, e que a gente tenha maior orgulho de transformar a vida das pessoas. Um beijo para você. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Endomarketing Brasil. Voltamos daqui a 15 dias com mais um super convidado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo e até mais.